Olá, gente. Hoje, sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2017, 8h30 da noite, mais ou menos. Mais, na verdade. Estou voltando para casa agora. Me atrapalhei um pouco, eu pretendia estar em casa antes de anoitecer. Mas hoje, logo após o meio-dia, eu vim correndo para São Sebastião, que é a cidade vizinha, né, do bairro onde eu moro, e buscar a bebezinha, minha caçulinha, que estava internada. E ela estava realmente muito melhor, estava bem melhor do que ontem. Então ela veio melhorando ao longo dos dias em que ela ficou internada, mas bem debilitadinha em comparação a quando ela chegou lá em casa, né? Principalmente depois que ela se adaptou, que ela já interagia com as irmãzinhas, brincava e roubava meu chinelo onde quer que ele estivesse e rosnava pro meu chinelo e sacudia o meu chinelo. O chinelo quase maior do que ela, e ela pegava o chinelo e sacudia, conseguia sacudir o chinelo. Então você via aquela miudeza, né? Pegando um chinelo e sacudindo o chinelo e saindo ainda rosnando, rebolandinha assim, né? Aí, aquele rosnadinho de bebezinha. Ah, coisa mais linda do mundo. Então, em comparação a essa energia que ela tinha, ela tá bem debilitadinha. Ela perdeu a visão. Eu não sei, o veterinário disse que pode ser temporariamente, porque afinal ela teve um edema cerebral, o cérebrozinho dela inchou, né, na primeira noite, que ela foi piorando, e na manhã seguinte ele achou que ela iria a óbito, né? Então ela teve o edema, aí o cachorro é típico, né? Eles jogam a cabeça para trás e fazem o movimento de pedalar, que não sei, tem um nome específico, não lembro mais. E ela gritava de dor, teve pico de febre de 42 graus, tomou corticoide, tomou banho frio para resfriar, porque a febre não cedia. Ela passou por uma situação, né, por uma crise devido à doença muito forte. Tanto que no primeiro dia que eu fui visitá-la, foi quarta-feira, né? Ela foi internada na terça e eu fui visitá-la na quarta. E eu levei um susto quando a vi, porque parecia, ela estava completamente debilitada, deitada, meio desmaiada assim no nicho, né? Parecia que tinha emagrecido 10 quilos numa noite, pelo caindo assim de uma maneira que eu a peguei no colo para colocá-la aqui em cima do meu coração, né? E para mostrar para ela que eu e nós, na verdade eu e a família que somos eu e as irmãzinhas mais velhas, queríamos que ela se recuperasse, que ela voltasse para casa, era importante que ela se recuperasse, que a gente estava com ela e tal. E eu fiquei completamente preta de pelo aqui no colo, completamente, pelo, assim, o pelo, parece que o pelo dela todo ficou no meu colo. E percebi no primeiro dia que ela tinha perdido a visão. Ela tá cega, ela não tá me enxergando. Pode ser, por causa da medicação, mas vamos ver se vai ser temporário ou se vai ser definitivo e tal. A cabecinha pendia, parecia só o esqueletinho. Gente, foi uma coisa assim. Então eu só não chorei porque eu tava na frente do veterinário e fiquei, que era uma pessoa, né, um estranho, e eu... Mas aí nesse dia eu fiquei com ela no colo bastante tempo, a ponto dela conseguir encontrar uma posição e dormir no meu colo. E durante esse tempo que eu fiquei com ela no colo, o veterinário me explicou tudo, e aí finalmente eu entendi. Ela já estava infectada quando eu a adotei, né?
Provavelmente, assim, certamente ela já estava, porque eu a adotei e exatamente uma semana depois eu a levei para vacinar, conforme a orientação da protetora que me doou, né, do abrigo e tal. Por quê? Porque a própria mudança, né, a adaptação a uma nova casa e tal, gera estresse ao animal e o sistema imunológico dela, a imunidade dela baixaria. Então ela sugeriu, espera uma semana mais ou menos, no mínimo, para vacinar por causa disso. Aí eu falei, claro, aí esperei essa uma semana, levei inclusive as 3, né, as outras 2 para dar a vacina anual. E ela vacinei, tá? E ela continuou ótima, brincando, serelepe, aprontando e tal, e uma fofurinha, até fugindo assim, né, na calçada, eu não querendo que ela fosse até lá a ponta da calçada, e ela dando uns corridões de mim, assim. Bem, na segunda-feira à noite ela comeu alguma coisa no quintal, que, na verdade, depois que eu li sobre a doença, investigando sobre a doença, foi que eu entendi que eu não deveria ter deixado que ela fosse ao quintal, mesmo depois da primeira vacinação, que eu só poderia ter deixado ela ir ao quintal depois da 3ª dose, que aí sim ela estaria imunizada. Mas enfim, ela foi ao quintal, mas não foi onde ela pegou a doença, não. Ela comeu, encontrou alguma coisa, não sei, foi 1 segundo que eu me distraí. Comeu, deve ter comido, e na segunda-feira à noite, ela foi vacinada na quinta, então tava ótima, fim de semana, tudo. Na segunda-feira à noite ela comeu alguma coisa que não fez bem e começou a vomitar. Eu pensei que ela vomitaria, o que fez mal, e passaria, ficaria bem, tomaria água e desintoxicaria, ok. Mas ela vomitou 1, 2, daqui a pouco, e a hora avançando, e daqui a pouco ela vomitou de novo. Então, gente, mas como ela vomitava muita coisa, eu pensei que era ainda desintoxicante. Resumo da ópera, 4h30 da manhã, eu acordadíssima, porque aí, a essa altura, eu perdi o sono, né? Com medo, morta de medo de perdê-la, como perdi a outra. E vigiando, né? Vigiando ali, olhando. A toda hora eu observando se ela estava respirando, né? Porque ela desmaiava de soninho, mas daqui a pouco passava meia hora, ela acordava já vomitando. Aí vomitou, até chegar o momento dela vomitar só líquido amarelo, bilis, né? E até de manhã ela ainda deu uma última vomitadinha, assim, sei lá, umas 5 da manhã. E esse tempo também todo eu perdi o sono por causa dela, mas ao mesmo tempo, claro, né? Cada vez que ela vomitava, ia lá, pano de chão, água limpa aquilo, aí daqui a pouco volta um segundo pano com água sanitária e depois ainda desinfetante e tal. Então tudo isso para deixar bem limpo aquele lugar onde ela havia vomitado. Chegou, a levei no dia seguinte para o veterinário, achando que era só intoxicação. Foi examinado e tal, mas aí ele já sugeriu, não, vamos deixar ela internada aqui pelo menos um dia, ela vai receber medicação. Eu tinha recebido já um complexo vitamínico, um protetor hepático e o soro, porque o vômito ele desidrata muito, né? Aí o soro e tal, vamos deixá-la aqui internada uma diária para ficar em observação. Gente, quando foi à noite ela começou a piorar. Pela manhã ele me ligou, quer dizer, quando o veterinário me ligou eu gelei, né? Gelei. Que foi quando ela quase foi a óbito. Ele ligou porque ele achou que ela estava indo a óbito. Fui pra lá, fiquei esse tempo todo com ela no colo, ela parecia um esqueletinho e ele me explicou. Ela já estava infectada e aí ela vacinou, isso baixou um pouco a imunidade e quando ela, né, comeu alguma coisa que fez mal, aí baixou de vez. Estávamos na dúvida se entre 2 doenças, se era uma doença transmitida por carrapato, que destrói as hemácias brancas e não pode alcançar o cérebro, ou se era sinomose, que é uma doença cujo nome eu já tinha ouvido falar muitas vezes, mas que nunca havia pesquisado, inclusive para diferenciar a sinomose da leishmaniose, da não sei o que mais, enfim. Fui pesquisar sobre sinomose, sem saber ainda o que era que ela tinha. Fiquei em pânico.
pânico. Eu falei, não pode ser sinomose, não pode ser sinomose. Fiquei apavorada. Gente, o que eu mentalizei de terça para quarta, para a bebezinha se recuperar, para ela melhorar, para ela se curar, para ela voltar para casa, para eu conseguir tê-la, né, para ela, enfim, sobreviver, porque ela merece viver, aquela coisa toda, o serzinho tão inocente. O que eu mentalizei para isso, para ela, eu comecei a mentalizar também para não ser sinomose, não ser sinomose, não pode ser sinomose, sinomose não. Fiz até promessa para não ser sinomose. Bom, fui buscá-la hoje. Ela estava bem melhor. Eu fui visitá-la ontem ainda, né? Quinta. Ela estava melhor do que ela estava na quarta, mas muito debilitadinha, muito debilitadinha. Sabe potro, cavalo, né? Potrinho novo quando nasce, que ele tenta ficar em pé e cai, embaralha as pernas e cai? Pois é, essa era uma característica, um sintoma que ela estava. Assim, ela não conseguia ficar em pé direito, aí andava um pouquinho, caía e tal. Cabeça pendia. Ceguinha, percebi, cega, sem visão. Um pouquinho mais melhor do que estava na terça, na quarta. Mas eu ainda assim, minha nossa, como ela vai sobreviver? Como ela vai sobreviver desse jeito, né, e tal. Aí, de novo, ali, mentalizando, vibrando, orando, pedindo, né? Hoje eu fui buscá-la, porque o veterinário havia combinado isso. Estava bem melhor do que ontem. Ela melhorou, assim, numa escala de 90% do que ela estava ontem. Mas, como disse no início do vídeo, muito, de uma maneira assim, tá muito debilitada em relação ao vigor que ela tinha antes, né? Ao vigor. Imagina, era uma princesinha, assim, né? Ela chegou e em uma semana ela já era dona do lar, já era dona da casa, já causava lá em casa, né? E aí, de repente, adoeceu. Bom, busquei hoje, ela ficou, gente, nossa, aí no meu colo, aí primeiro, como diz o veterinário, dengo, né? Aí chora, chega a gritar de chorar, não imaginava que ela fosse capaz de chorar tão alto. Gritar de chorar e tal, aquela coisa toda, mas aí daqui a pouco ela no colo, quando ela, acho que foi percebendo que ela estava no colo constantemente, porque aí o médico fez o exame da sinomose comigo lá, né? Que ele disse que prefere fazer com o tutor junto. E deu sinomose. Na verdade, ela está com as duas doenças. Ela está com a doença do carrapato e ela foi infectada por sinomose. Bom, quando eu vi sinomose, passado o primeiro segundo de susto, assim, não pode ser, sinomose e tal. Passado, no segundo seguinte, eu já me conformei e falei, ok, guerreirinha, vamos nessa, vamos tratar essa sinomose e você vai ficar boa, e mesmo que fiquem as sequelas, porque a sinomose você pode curar a doença, mas o animal pode ficar com sequelas. Ela foi, mesmo que fique com sequelas, mesmo que fique sem a visão, mesmo que fique com com os espasmos dos movimentos, né? Porque há uma certa paralisia momentânea dos movimentos em qualquer animal que passe pela sinomose e que ela tenha afetado o sistema nervoso. E o veterinário, mas vamos tratar agora, vamos torcer para não afetar o sistema nervoso, só que quando eu aguardava para pagar, né? Tava assim, a coloquei sobre o balcão e tava ali observando, tá esperando ele fazer a conta, não sei o quê. Eu vi que ela teve um espasmo. Eu falei, pronto. Aí eu entendi, né? Já atingiu o sistema nervoso, talvez até por isso ela já tenha perdido a visão, né? Então, e me deu um sentimento que eu nunca tinha experimentado antes, né? Parece que você amadurece 10 anos numa experiência. E olha que é com a minha cachorrinha, né? Não consigo nem vislumbrar o que seja uma mãe descobrir que seu bebê está com alguma doença. Gente, deu uma coisa assim, parece que dá uma resolução, né? Cuidar, minha rotina vai ter que mudar, vou ter que estar em casa
à noite eu vou ter que já estar em casa, porque a partir de agora eu tenho 3 bebês, a caçula especial, né? Ceguinha, sem a visão e com os movimentos, com a locomoção comprometida. E é isso, cuidar, porque fazer o tratamento, que dura 21 dias, e mais alguns meses de aplicação de um remédio específico. E depois ela fortalecendo o máximo possível e tal. É isso, vida que segue. Ela vai voltar a brincar, ela vai voltar a interagir com as irmãzinhas. Agora ela tem que ficar isolada porque a doença é altamente contagiosa. Então ela está isolada lá em casa, em um dos cômodos. Ela vai voltar a ter uma vida quase normal. E eu vou ter um compromisso. O meu compromisso foi ampliado, né? Ele passa, a partir de agora, a ser aumentado. Esse compromisso de responsabilidade, de atenção e cuidados com essas 3 bebês, né? Eu confesso que não sinto nenhum pesar, assim, nenhuma angústia, contrariedade nenhuma. Por um lado, eu penso que felizmente eu já tenho maturidade suficiente para assumir esse compromisso, né? E não optar pela solução mais fácil, que seria, então vamos sacrificá-la. Não, sacrificá-la não, a não ser que ela esteja sentindo dor, a não ser que ela esteja sofrendo, em sofrimento, né? Que tivesse por algum motivo outro edema, sei lá, alguma coisa que a não ser que a doença ficasse indo e voltando, enfim. Agora, por simplesmente ser uma doença que vai deixar sequelas, mas ela pode viver bem com as sequelas, mesmo com as sequelas, então é isso, assim, só eu ser uma tutora melhor ainda, né? Mais presente, ficar mais tempo em casa. Eu acho que nada é por acaso. Eu já tinha esse desejo, mas ao mesmo tempo ainda estava me deixando atropelar, né, pelo excesso de trabalho, excesso de atividades, excesso de não sei o quê. Aí ficava muito tempo lá no plano piloto. Então, agora, né, organizar de uma maneira muito mais minuciosa ainda o meu tempo, lá no plano piloto, pelo menos. Ter muita clareza, assim, do que eu tenho que fazer lá no dia e assim que terminar já voltar para casa antes de anoitecer, estar em casa antes de anoitecer. Então, assim, saídas durante a semana, não sei o que, tudo isso, só se for a exceção da exceção. O aniversário da amiga, aí tudo bem, porque é uma vez por ano, é o aniversário, é uma data especial. Mas agora, vamos tomar um café hoje, vamos encontrar, vamos não sei aonde, já era. Porque depois que a primogênita e a irmãzinha cresceram, né, a Penélope e a Ariadne, eu agora, recentemente, estava me permitindo fazer isso, né? Porque elas já se acostumaram demais, elas ficam em casa de boa, tranquilas, elas têm um espaço enorme em casa, então não é assim, tipo, coitada dessas cachorras, não, elas estão bem protegidas, estão saudáveis, estão serelepes, são amadas, são até mimadas. Boa noite. São até mimadas. A Penélope hoje, meu Deus, porque ficou 5 minutos do lado de fora de casa, que ela tinha saído quando eu cheguei, eu fechei a porta, ela ficou 5 minutos lá de fora. Não, chororou naquela porta, que parecia até que que a cachorra havia sido abandonada. E aí eu, calma, Penélope, fui lá buscar. Então, assim, elas são até mimadinhas, né? Dengosas, amorosíssimas. É uma coisa assim que gente, não tem como descrever, né? Quem tem, sabe. Mas como elas estavam perfeitamente adaptadas, eu estava me permitindo isso, sair de casa às 9 da manhã para ir para o trabalho e às vezes voltar às 11 da noite, né? Não todo dia, mas né? Toda semana tinha algum dia que eu voltava bem tarde. E essa coisa imensa, são tantas horas, né? Mais de 12 horas fora de casa. Agora não, agora com a bebezinha
especial, né, nessa condição, aí acabou essa farra, né? Ficar em casa e dar assistência a elas, fazer companhia, dar mais carinho e tal, atendê-las mais. Mas ao mesmo tempo isso também condiz com um momento de vida em que eu preciso, por exemplo, escrever dissertação, né, do mestrado, fazer as leituras, pesquisa, enfim, organizar, né, viver uma reclusão maior mesmo. Então, nada é por acaso. E eu também me sinto muito amadurecida para assumir essa responsabilidade, né, de ter a bebezinha especial. Bom, gente, cheguei. Agradeço muito pela companhia sempre. Agradeço muito por todas as pessoas que torceram, vibraram, emanaram energias positivas pela recuperação da bebezinha Hermione, perdão. É porque às vezes eu misturo Ilione com Hermione. A Hermione, e dou notícias. Quando ela estiver melhor, eu gravo um videozinho com ela. Vocês têm o videozinho do dia que ela chegou aqui em casa, ela na minha cama, toda dengozinha. E vou gravar depois quando ela estiver melhor, tá? E ótimo fim de semana para todo mundo. Até mais.